Sabe quando a gente pensa em dor, existe uma expectativa quase reconfortante de que seja algo visível, né? É, tipo uma fratura, um machucado. Exato. Quase como uma necessidade de engenharia do nosso corpo. Se um braço quebra, o raio-x vai lá e mostra aquela linha branca irregular, a fratura exata. Aham, o médico aponta e diz, olha, o problema tá aqui, a solução é esse gesso. Pois é. Mas não dá para tirar um raio-x de uma cadeira vazia na apresentação da escola. Nossa, com certeza não. Não tem como colocar um gesso na falta daquela pergunta simples no fim do dia, o famoso "E aí, como foi seu dia?". E é aí que a gente entra num território incrivelmente nebuloso na nossa análise de hoje. É um território difícil mesmo. Olá para quem nos acompanha, aliás. Ah, sim? Bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Eu sou o seu host, e hoje a missão é desbravar um texto incrivelmente tocante chamado O Silêncio do Abandono. Um título bem forte, né? Muito forte, porque as fontes de hoje misturam observações do cotidiano, psicologia, trechos de literatura do Augusto Cury, cultura pop com legião urbana e até teologia. Tudo isso para dissecar uma dor universal. E a pergunta que fica é: como a gente mede ou trata uma dor que não deixa nenhum roxo na pele? É que essa é a armadilha visual em que a gente cai o tempo todo, sabe? Nós temos uma ideia muito cinematográfica e barulhenta do que é um trauma, uma ruptura. Aquela coisa de novela, né? Exatamente. A gente pensa logo em portas batendo, gritos ou, sei lá, malas sendo arrastadas pelo corredor num dia de chuva. Aham. Mas a realidade clínica e também sociológica que o material de hoje disseca mostra que a destruição mais duradoura geralmente não faz barulho nenhum. Ela é silenciosa. O que nos traz diretamente ao núcleo do nosso mergulho. Nós vamos analisar o abandono não como um evento explosivo, mas tipo uma corrosão invisível. E quem nos escuta hoje pode se preparar. Com certeza, porque é denso. Muito denso. Entender as engrenagens desse processo muda radicalmente a forma como interpretamos não só o rosto cansado que cruzamos na rua, mas as dinâmicas dentro dos nossos próprios escritórios e, o mais perturbador, a forma como tratamos a nós mesmos. E para entender essa mecânica de corrosão, a fonte nos mostra que não podemos olhar direto para o adulto já formado. A gente precisa voltar as lentes para o marco zero do desenvolvimento humano, que é a primeira infância. É lá que tudo começa, né? É lá. É nesse ponto que a arquitetura neurológica do abandono silencioso é construída. Tá, então vamos destrinchar isso, porque a dinâmica apresentada no texto é brutal. A criança, obviamente, não tem vocabulário para articular sentimentos complexos. Não tem como. Ela não sabe explicar que o pai ou a mãe estão fisicamente presentes ali na sala, mas emocionalmente em outra galáxia. Ela não entende o conceito de estresse corporativo, de bater meta. Ela só entende o que ela sente. Exato. O que ela capta é o vácuo. É a ausência do olhar focado, a falta daquele abraço espontâneo. E a reação inicial dessa criança é tentar compensar esse vácuo criando justificativas. Ela assume a culpa. O que é muito triste. É de cortar o coração. Ela pensa assim, bom, se eles não estão prestando atenção em mim, a falha deve ser minha. O que desencadeia uma mudança comportamental drástica, sabe? A criança passa a tentar, entre aspas, comprar essa atenção. Tirando notas perfeitas, sendo invisível para não incomodar. Isso, não dando nenhum trabalho. Olha, é uma dinâmica absurda se a gente parar para pensar. É como se o afeto familiar fosse um serviço básico da mesma categoria que água encanada ou energia elétrica na casa. Adorei essa analogia. Pois é. Mas essa criança sente que, do nada, ela precisa pagar uma assinatura premium, altíssima, e impossível de manter usando o próprio comportamento perfeito como moeda de troca. Tudo isso pelo pânico de ter o serviço de afeto cancelado. Nossa, a analogia da assinatura premium traduz perfeitamente a exaustão emocional desse processo. Porque a criança entra, neurologicamente falando, no modo crônico de sobrevivência. Sério? Modo de sobrevivência mesmo. Mesmo. Quando esse nível de atenção e cuidado não é previsível, o cérebro infantil não raciocina de forma lógica. A amígdala, que é o nosso centro de processamento de medo, dispara um alarme de ameaça existencial. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Fica à vontade. Não é um certo exagero biológico enxergar dessa forma?
Quer dizer, a criança está ali num apartamento seguro, tem comida na geladeira, roupas limpas. O simples fato de não receber uma pergunta sobre a escola ativa instintos de risco de vida? Então, biologicamente, a resposta é um sim categórico. Nós somos primatas, né? Mamíferos altamente sociais. Certo? Para um filhote humano, que é a criatura mais indefesa do reino animal nos primeiros anos de vida, a atenção plena do adulto não é um luxo psicológico. É o único escudo que ele tem contra predadores e contra a fome. Caramba, faz muito sentido visto por esse lado evolutivo. Exatamente. Então, quando esse vínculo de apego se mostra inconstante ou silencioso, o sistema nervoso não sabe que existe segurança material ao redor. Ele apenas inunda o pequeno corpo com cortisol, que é o hormônio do estresse. A criança passa a operar num estado de hipervigilância, então. Ininterrupta. O que explica muita coisa sobre a vida adulta. Quer dizer, o cérebro dessa criança registra o mundo inteiro como um lugar fundamentalmente instável. O resultado direto disso são adultos que passam a vida inteira pisando em ovos. Sabe aquelas pessoas que se esgotam no trabalho para manter aquela assinatura premium invisível? Nossa, sei bem. Tentando agradar todo mundo e nunca dizer não. Isso. Ou no extremo oposto da mesma moeda, adultos que constroem muros de concreto com 3 metros de altura e aprendem a nunca depender ou confiar em absolutamente ninguém. Ficam fechados. Então nós pegamos essa criança em estado de alerta crônico, damos a ela um diploma, uma pasta de trabalho e a jogamos na engrenagem capitalista. E aí a complicação só aumenta. E como? O que nos leva ao segundo ponto crucial da nossa investigação de hoje. Porque o mundo adulto é especialista em criar desculpas intelectualmente sofisticadas para justificar ausências emocionais, né? Ah, sim. Especialista é a palavra. A história clássica descrita no livro O Vendedor de Sonhos, do psiquiatra e autor Augusto Cury, que a fonte traz, é o espelho literário definitivo dessa dinâmica. A narrativa daquele executivo bem-sucedido que perde a apresentação da filha, certo? Exato. Nós temos esse protagonista que é o herói corporativo. Vive para bater metas, reuniões infinitas, resolvendo a crise de todo mundo no escritório. E a filha tem uma pequena peça de teatro na escola, no meio da tarde. Para ele, um evento trivial. Trivial. Mas para a criança, é a final da Copa do Mundo. Ele promete que vai tentar ir, mas a urgência de sempre atropela a promessa. A cadeira fica vazia. Que dor. E quando ele finalmente chega em casa à noite, a reação da menina destrói qualquer argumentação adulta. Ela não chora aos prantos, não quebra nada, ela apenas olha para ele e diz: "Pai, eu fiquei esperando você." Nossa. O peso dessa cena está na ausência de malícia. Sabe, a criança não está manipulando ou acusando, ela está fazendo a constatação de um fato imutável. Ela simplesmente esperou. Sim, ela esperou. O tempo que deveria ser preenchido por presença foi preenchido por vazio. E o que é fascinante analisarmos aqui é a mecânica da racionalização do adulto. Como assim? Esse pai não acordou e pensou: "Ah, hoje eu vou negligenciar minha filha." Ele acorda pensando: "Estou sacrificando meu dia para garantir o futuro e o conforto dela." Só que esse é o ápice da dissonância cognitiva. E a nossa análise cruza isso com aquela frase icônica da música da Legião Urbana, Quase Sem Querer. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Perfeito. Todos nós conhecemos essa letra, achamos bonito, mas pensando na mecânica da mente, por que o adulto corporativo tem essa necessidade física de acreditar nessa mentira? É uma defesa, né? Por que achamos que a urgência de um prazo justifica a quebra de um vínculo, sendo que sabemos intimamente o dano que isso causa? Porque a verdade nua e crua causaria um colapso funcional. O sistema em que a gente opera exige uma performance implacável. Entendi. Se esse pai admitisse para si mesmo, em voz alta, numa terça-feira de manhã, que está trocando a saúde emocional a longo prazo da filha por um balanço trimestral que não vai ter importância nenhuma em 5 anos... Ele não conseguiria nem ligar o carro para ir trabalhar. Nós passamos a tratar o tempo como se fosse uma conta bancária, onde dá para fazer depósitos retroativos de afeto. Que ilusão, né? Total. E é exatamente aí que o destino cobra a fatura de uma forma brutal na história do Cury. A narrativa puxa o tapete desse controle ilusório sobre o tempo de um jeito que dá calafrios. A reviravolta é pesada. Muito. Mais adiante na trama, a esposa e essa mesma filha embarcam em um voo. E o avião sofre um acidente fatal. Nossa. Fim da linha.
O tempo, de repente, não é mais negociável. O que ocorre aí é uma reversão trágica da punição do abandono. O homem que condicionou a família inteira a aguardar as suas raras janelas de disponibilidade, Aquele que forçou a filha a aprender a conjugar o verbo esperar. esse mesmo. Agora é ele quem fica preso numa espera perpétua. O silêncio que ele impunha por negligência ou excesso de trabalho agora retorna a ele na forma de uma punição existencial absoluta. Ele se torna o prisioneiro da própria ausência que criou. Isso nos obriga a encarar as ramificações mais profundas dessa quebra. Porque essas falências afetivas não ficam magicamente trancadas dentro das paredes dos condomínios fechados, né? De jeito nenhum. Elas transbordam. Quando esse tecido de conexões vai esgarçando até arrebentar, a queda livre ultrapassa a esfera privada e atinge as ruas. Se a gente olhar atentamente para a paisagem urbana das nossas cidades, nós não estamos vendo apenas problemas de infraestrutura ou economia nas calçadas. De fato, a sociologia e a psiquiatria social convergem ao demonstrar que a população em situação de rua, sabe, aqueles rostos cansados sob as marquises, Os invisíveis da cidade. quase nunca começam a sua jornada de declínio por um evento puramente financeiro. A perda do dinheiro é, na grande maioria dos casos, o último dominó a cair na mesa. Olha, isso muda totalmente a perspectiva. Porque a gente tende a olhar para alguém enrolado num cobertor sujo na calçada e criar logo uma narrativa de desemprego, de azar econômico. É o mais fácil de deduzir. Mas o que as fontes indicam é que na base profunda dessa situação extrema existe quase sempre um cemitério de laços rompidos. São divórcios silenciosos, filhos que deixaram de responder mensagens ou a perda daquele emprego que era a única âncora de identidade da pessoa. É a falência afetiva precedendo a falência material. E a partir do momento em que essas redes de segurança emocionais se dissolvem, entra em operação um dos mecanismos psicológicos mais severos e menos compreendidos, a lei da substituição. Como funciona essa lei? O cérebro humano tem um horror abismal ao vazio social. Se o espaço da conexão interpessoal esvazia, alguma outra coisa precisa ocupar aquele terreno. E é aí que as substâncias psicoativas, tipo o álcool crônico e outras drogas, entram em cena. Mas não apenas como uma busca por prazer ou fuga, certo? Exatamente, não é só hedonismo. É quase como companhia. A garrafa assumindo literalmente a função física de um relacionamento que não existe mais. Perfeito. A neurociência nos mostra que a dor crônica da rejeição social severa é processada nas mesmas vias neurais que a dor física aguda. É excruciante. O cérebro sente como se fosse uma facada. Literalmente. As substâncias químicas atuam não apenas anestesiando essas vias de dor, mas elas mimetizam a sensação de recompensa e de alívio que normalmente obteríamos através do contato humano. Através de um abraço prolongado, uma conversa boa. Isso. A substância se torna o proxy, sabe? A procuração para a pessoa que não está lá. Ou seja, cruzar com essas figuras pela rua não é apenas passar por uma estatística econômica. É, na verdade, caminhar por um museu a céu aberto de vínculos que sangraram até secar. Uma imagem poética e terrível. Diante de um diagnóstico tão sombrio, de uma dor que reverbera da primeira infância até um morador de rua, como é que a humanidade tem processado esse abismo? Onde a gente busca a tecnologia para consertar algo tão intrinsecamente quebrado. É nesse ponto que a investigação faz um cruzamento brilhante com as tradições antigas. Muito antes da psicologia existir como disciplina científica ou da neurociência mapear o cérebro, a humanidade já tentava dar sentido a essa dor. E como eles faziam isso? Por meio da teologia e das narrativas sagradas. E aqui é fascinante a gente olhar para os textos sagrados não sob a lente de um dogma religioso que tenta converter alguém. E claro, a gente está aqui apenas relatando a visão das fontes, de forma totalmente imparcial. Sim. Observando como registro poético e antropológico. O mais antigo que temos sobre a condição humana. A Bíblia é, sob muitos aspectos, um grande diário de pessoas deixadas à margem. A nossa pesquisa destaca aquele momento no topo do Gólgota, o ápice da narrativa cristã, quando Jesus na cruz grita: meu Deus, por que me abandonaste? Exato.
Para além de qualquer interpretação mística, o que esse momento histórico grita para a psicologia humana na sua visão? Grita a validação definitiva dessa dor específica. Ao colocar a figura central e divina experimentando o terror absoluto do vazio, a fonte argumenta que o texto histórico retira o estigma de quem sofre rejeição. Faz todo sentido. Se nem sequer a figura mais elevada daquela tradição escapa do abandono, isso significa que essa fratura não é uma falha moral do indivíduo, é uma condição inerente à estrutura do mundo. Ninguém está imune, não existe vacina. E, no entanto, a própria tradição oferece um antídoto poético, como no famoso Salmo 27, que diz que mesmo diante do abandono absoluto de pai e mãe, existiria uma entidade superior que acolheria. É a promessa de não estar só. O que nos leva à descoberta mais bela e desconcertante de tudo o que vimos hoje. A cura para esse trauma monstruoso não é uma metodologia mirabolante, um procedimento cirúrgico ou um discurso épico. Seja na ciência moderna ou nos textos milenares, a resposta se resume a uma ação de uma simplicidade quase banal. A ação de permanecer. Apenas isso. A psicologia clínica moderna chama esse processo terapêutico de reconstrução do vínculo seguro. E como você faz isso na prática? Seja o profissional no consultório, um professor dedicado, um avô amoroso ou um parceiro, você simplesmente oferece presença. Você escuta sem desviar o olhar. Você mantém a palavra. Isso. Você não foge quando a pessoa testar os seus limites. Essa permanência previsível ensina lentamente a amígdala daquela pessoa que ela não precisa mais hiperventilar. O mundo agora tem lugares seguros. E o que a terapia chama de reconstrução do vínculo seguro, a tradição teológica que estudamos aqui chama de graça. É o conceito de receber uma presença acolhedora que você não precisa comprar e não precisa merecer. Exatamente. É o oposto daquela assinatura premium. É uma força que cancela aquela maldita mensalidade de afeto que a criança traumatizada passou a vida pagando. Se alguém entra na sua vida e simplesmente escolhe ficar, as vias neurais começam a cicatrizar. A permanência é o fator mutagênico. É a única força capaz de refazer o molde fundacional do qual falamos no começo. O que nos parece fechar o círculo perfeitamente, né? Quase perfeitamente. Pois é, porque existe um adendo, uma espécie de reviravolta na nossa investigação de hoje, que muda a perspectiva de onde os holofotes devem estar. Aquele parágrafo final do texto. Isso, porque passamos toda essa discussão apontando o dedo para os fatores externos. O pai ausente, o sistema corporativo cruel, a sociedade que marginaliza, a presença salvadora de um amigo. Nós sempre olhamos para fora. Mas a fonte nos obriga a olhar para dentro também. E quando o algoz não é o outro? O que a pesquisa nos mostra sobre o fenômeno do autoabandono? Nossa, o autoabandono é psicologicamente o estágio final de internalização do trauma. É quando a vítima e o perpetrador passam a habitar a mesma mente e o mesmo corpo. Geralmente, vemos isso em perfis muito específicos. Quais perfis? As pessoas que funcionam como os super-heróis do seu ecossistema. Aquelas pessoas de altíssima performance que resolvem as crises da família inteira. É elas mesmas. Cuidam dos pais idosos, apagam todos os incêndios no trabalho. São os amigos que organizam todas as festas, dão os melhores conselhos. Aos olhos da sociedade, são pilares inabaláveis de força e generosidade. Mas quando a gente olha por baixo do capô, vemos indivíduos que entregam a sua energia vital e o seu tempo nobre para terceiros e oferecem a si mesmos apenas as migalhas que sobram no fim do dia. Adiam indefinidamente exames médicos críticos, né? Ignoram o próprio cansaço crônico e enterram os próprios sonhos de longo prazo porque, agora não é a hora certa. A pergunta que fica martelando para a gente pensar é: por que alguém com tanta capacidade de organização, que é tão competente e generoso com todo mundo ao redor, seria tão metodicamente negligente consigo mesmo? Não faz sentido racional. Não faz sentido na superfície. Mas a psicologia explica o mecanismo subjacente perfeitamente. E para isso, a gente precisa voltar àquela criança hipervigilante novamente. O trauma inicial é quando? Exatamente. Quando o indivíduo cresce com a crença enraizada de que não possui valor inerente apenas por existir, De que o amor é sempre condicionado à sua utilidade. ele desenvolve uma estratégia implacável de sobrevivência,
A lógica interna se torna, se eu for indispensável para essas pessoas, se eu resolver todos os problemas delas, elas não vão poder me abandonar. A super performance é o escudo contra a rejeição. Meu Deus, que ironia trágica. A pessoa foge do abandono alheio, sendo a primeira a abandonar a si mesma. E não é um abandono escandaloso, é no microcotidiano. É dizer sim para uma demanda absurda do chefe e dizer não para a própria necessidade de dormir 8 horas. É o abandono original se repetindo num ciclo silencioso, provando que no fim a própria pessoa validou a ideia de que as suas necessidades não importam. É um soco no estômago. É de uma clareza cortante mesmo. Fazendo uma retrospectiva do caminho que traçamos hoje, quem está ouvindo deve estar com a cabeça a mil. Com certeza. Começamos dissecando o pânico neurológico silencioso na mente infantil. Observamos a covardia intelectual corporativa, disfarçada de ocupação com o Augusto Cury e o colapso dessa ilusão através da tragédia. Passamos pelas ruas também. Sim, testemunhamos as fraturas extremas que desagam nas calçadas com a cruel companhia do vício. Encontramos a beleza profunda do antídoto, o simples ato de permanecer. Validado pela ciência dos vínculos e pela teologia. E, finalmente, fomos confrontados com o espelho incômodo de como nós mesmos orquestramos nossos próprios abandonos diários. Foi um mapa completo das rachaduras invisíveis das relações humanas e da ponte necessária para cruzá-las. E é sobre essa ponte e sobre como as relações humanas vão se estruturar daqui para frente que eu quero deixar o pessoal que nos escuta com uma provocação final. Uma ideia para fermentar depois que a gente encerrar aqui. Essa provocação é excelente. Nós passamos todo o tempo até agora estabelecendo, quase como uma lei da gravidade, que a cura suprema para o buraco do abandono é encontrar ou ser uma presença que permanece. Alguém que não vai embora. A cura pelo afeto constante. Mas se olharmos para a revolução tecnológica do nosso exato momento histórico, estamos assistindo ao nascimento das inteligências artificiais e dos agentes digitais empáticos, companhias parasociais que são programadas literalmente em seus códigos para nunca ir embora. Que estão sempre ali. Elas não cansam, não perdem a paciência, estão disponíveis 24 horas por dia para ouvir os nossos desabafos sem julgar. Se o nosso cérebro mamífero, lá no fundo, está desesperado por algo ou alguém que preencha o vácuo da ausência sem nos rejeitar, o que acontece com a espécie humana quando a presença mais constante, segura e perfeita nas nossas vidas deixar de ser humana? É de arrepiar. Nós estamos criando a cura definitiva sintética e indolor para a dor do abandono? Ou estamos apenas inventando o nosso isolamento definitivo? Fica aí essa questão inquietante para a gente refletir sobre o futuro da nossa própria necessidade de conexão. Muito obrigado a todos que acompanharam mais este mergulho profundo nas fontes. Continuem lendo nas entrelinhas da realidade e nós nos vemos na próxima exploração.